o Adélio Bispo foi preso lá em Flagrante. Foi preso. Né? E naquele dia, 6 de setembro, estava o nome dele como se estivesse visitando um gabinete de deputado na Câmara dos Exatamente. Deputados. E o senhor sabe... A senhora já trabalhou na Câmara dos Deputados. Como é possível que não se identifique quem autorizou a entrada do falso Adélio Bispo como álibi? Mas tem. Tem? Tem. Ele visitou um gabinete. Adélio Bispo, o autor do atentado à faca contra Jair Bolsonaro, em 2018, volta a ser alvo de atenção após a confirmação de que passará por nova avaliação psiquiátrica no Presídio Federal de Campo Grande. O laudo pode indicar desde a manutenção da medida de segurança até uma transferência para um hospital de custódia ou até mesmo, em tese, a possibilidade de liberdade sob acompanhamento ambulatorial. Meus amigos, preparem-se, porque o que eu vou revelar aqui hoje é simplesmente inacreditável. Porque a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, finalmente quebrou o silêncio e contou tudo em uma entrevista a Alexandre Garcia. Quem realmente está por trás da facada que quase tirou a vida de Jair Bolsonaro. Sim, você ouviu bem. O que parecia ser um ato isolado pode ter sido algo muito maior. Um plano arquitetado nos bastidores por gente poderosa, com nome, influência e interesses sombrios. E o pior é que tudo indica que essa verdade sempre esteve escondida do povo brasileiro. E para deixar o Brasil ainda mais revoltado, agora Adélio Bispo, o homem que tentou tirar a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, está prestes a ser liberado pela justiça. Isso mesmo. O autor de uma tentativa de assassinato contra um presidente da República pode estar voltando às ruas a qualquer momento. E aí vem a grande pergunta que não quer se calar. Você acredita mesmo que esse homem agiu sozinho? Ou será que existe peixe grande por trás de tudo isso, como a própria Michele revelou? Comenta aqui embaixo, porque o que eu vou mostrar aqui neste vídeo vai deixar muita gente em choque. Antes de eu mostrar esse vídeo pra vocês, eu preciso da tua ajuda. Deixa o teu joinha agora mesmo para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso do teu like, por favor. Por favor, de coração te peço, já deixa o joinha agora mesmo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear R$5.000 para um dos inscritos. Para você participar é simples, né, gente? Basta estar inscrito aqui no canal e acompanhar também o sorteio que será no Instagram, @FelipeCâncio_oficial. Então, já se inscreva aqui, automaticamente você já vai estar participando. Se o seu nome for sorteado, eu vou entrar em contato com você, certo? Então já se inscreva no canal, deixa o like e participa desse sorteio. Chegando a 1 milhão, você pode ser o ganhador. Meus amigos, diante de tantas especulações, diante de tantas conversas, pessoas que deduzem tantas coisas, que Michele revelou nessa entrevista de arrepiar. Ela falou com o coração aberto, relembrou o dia em que quase perdeu o seu marido, Jair Bolsonaro, e expôs detalhes que até hoje estavam nas sombras. Detalhes que a grande mídia jamais quis mostrar. Amados, durante a conversa com Alexandre Garcia, ela soltou uma bomba que pode mudar completamente tudo que a gente sabia sobre aquele atentado. Michele mencionou conexões que envolvem Brasília, gabinetes e pessoas de dentro do sistema, coisas que parecem ter sido cuidadosamente abafadas, escondidas do povo brasileiro. Antes de ser primeira-dama, teve campanha eleitoral. Qual foi o seu maior susto, a coisa mais terrível que aconteceu na sua vida antes de o presidente Bolsonaro ser eleito? Antes dele ser eleito, foi o atentado. Pois é, era esse o ponto. Foi algo que marcou as nossas vidas. Como é que a senhora soube? Em que momento, em que ocasião, onde estava, quando soube? Eu estava trabalhando, colocando janelas de Libras, acessibilidade nos vídeos dele de campanha. E recebi uma ligação de um funcionário falando que ele tinha sofrido apenas um corte, né? E que já estava tudo ok, já tinha ido para o hospital, já tinha levado os pontos. E depois o Flávio me liga falando que realmente tinha sido algo mais grave. Mas as pessoas que estavam ali no estúdio me blindaram do que realmente estava acontecendo. Depois os jornais começaram a noticiar que tinha tido perfuração de órgãos e que realmente ele corria risco de morte. Eu estava no Jardim Botânico, você conhece muito bem o Rio, né? O trânsito ali também bem complicado, véspera de feriado,
dia 6 de setembro. 6 de setembro. De 2018. As pessoas já estavam viajando, né? E muitos descem de carro. E eu fui correndo para casa. Eu me lembro que no caminho eu liguei para uma tia. Casa lá na Barra. Na Barra da Tijuca. No caminho eu lembro que liguei para uma tia aqui em Brasília, pedindo para ela, para a gente poder tirar uma passagem, para ela poder chegar logo cedo no outro dia, para eu estar com ele. Cheguei em casa, assim, coisa de 10 minutos mesmo, nem pensei. Peguei uma jaqueta, uma blusa, uma calça, coloquei dentro da mochila e fui de carro para Minas Gerais. Quando Juiz de Fora está a 200 quilômetros do Rio, nem Só que isso. nós pegamos trânsito e nesse intervalo algumas pessoas tentavam ligar, alguns candidatos tentando se solidarizar com a situação. E a gente pegando também o áudio, a gente não conseguia sinal, enfim, a gente às vezes parava para poder falar, porque vários se solidarizaram com a situação. E o seu interior, a sua emoção? E o meu interior até então, eu não tinha a real noção da gravidade, tá? Porque como eu já fiquei sabendo que estava tudo ok, que ele já tinha levado os pontos, que para mim tinha sido algo superficial. Né? Depois que o Flávio falou que tinha uma gravidade, mas eu não imaginava que eu ia encontrar o meu marido daquela forma. Muita gravidade. Né? Muita gravidade. Então quando eu cheguei na Santa Casa, e aqui eu quero agradecer os médicos, os enfermeiros, todos que estiveram ali conosco, que realmente salvaram a vida do meu marido. Eu lembro que eu cheguei e vi assim, aquela multidão de jornalistas na frente, eu falei, poxa, aí as coisas foram ficando mais difíceis, já comecei a ficar trêmula, meu coração começou a bater mais forte. O Magno Malta estava numa antessala e falou, minha amiga, é muito grave, e agora você vai lá falar com ele. Eu abri a cortina e realmente ele estava irreconhecível. Ali foi um baque muito forte, porque ele realmente estava transfigurado. Ele tinha uma cor, perdeu muito sangue, né? Hemorragia interna, acho que quase 2 litros de sangue. E quando aí eles fecharam a cortina para eu ter aquele momento com ele, ele olhou para mim e falou, Mi, com muita dificuldade de conversar, falou, Mi, olha o que fizeram comigo. E a lágrima escorrendo, e eu peguei, passei a mão na cabeça, dei um beijo na testa dele. E ele falou, eu não tinha visto, né, porque ele estava com manta térmica, enfim, não podia mexer. E eu olhei para o teto do hospital e fiz uma oração. Falei para Deus, Senhor, eu sei que não caiu um fio da nossa cabeça e nenhuma folha da árvore sem o seu consentimento. E naquele momento o médico já tinha falado que eles já tinham feito de tudo e que era só Deus, né? Ele poderia morrer também por pneumonia, infecção, enfim. Ali eles tinham feito aquela cirurgia para ele sobreviver. E eu fiz essa oração e na hora eu falei para Deus, se for para a morte, glória a Deus. Se for para a vida, louvado seja o teu nome. Uau. E foi tão engraçado, Alexandre, que naquele momento, eu acho que eu recebi uma anestesia. Foi algo sobrenatural. Eu tive uma força que eu não esperava, humanamente falando, eu não sei o que aconteceu. Ali eu estava na dependência de Deus, porque às vezes a gente fala, eu não consigo resolver um problema, e aí quando você se coloca nesse lugar de dependência, que é só Deus que pode te tirar dessa situação, você tem que se entregar. E eu me entreguei, falei, Senhor, Ele está nas tuas mãos. E eu tive uma força que eu não sei te explicar, eu fui anestesiada. No outro dia, aí os meus alguns enteados estavam ali, no outro dia eu voltei para o Rio de Janeiro para acertar a minha casa. A minha tia chegou de viagem para cuidar da Laurinha. A Laurinha era criança, a gente não falou para ela. Eu tinha minha filha também pré-adolescente, a Letícia, e ela também estava estudando. Então eu tive que organizar a minha casa para poder voltar e ficar com ele no hospital. Então eu fiquei com uma mochila nas costas por 20 dias dentro do hospital. Nossa. Ao lado dele. Eu vi todo o sofrimento dele, toda a dificuldade, um guerreiro, ele lutando para viver. E em todo tempo eu vi a mão de Deus sobre a vida dele. Então eu tive um entendimento de que abaixo dos céus, tudo que acontece é permissão do Senhor, né? E os médicos falando que foi um milagre, poderia ter pegado uma veia, foi isso, mais 2 milímetros pegava aqui. E assim, aí você ia vendo e fala, meu Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus. E foi um milagre, foi um milagre. Todo mundo, inclusive eu fico me interrogando por que algo tão evidente quanto
Bom, o Adélio Bispo foi preso lá em flagrante. Foi preso. Né? E naquele dia, 6 de setembro, estava o nome dele como se estivesse visitando um gabinete de deputado na Câmara dos Exatamente. Deputados. E o senhor sabe... A senhora já trabalhou na Sim, Câmara dos sim. Deputados. A gente Como é sabe possível como que é. não se identifique quem autorizou a entrada do falso Adélio Bispo como álibi? Mas tem. Tem? Tem nas redes sociais. Ele visitou um gabinete. É um gabinete de algum deputado que foi embora, renunciou e depois voltou? Sim. Então é o mesmo que eu imagino Que ser. gosta de cuspir. Anterior ao... Quer dizer, do partido a que pertencia o Adélio Bispo. Mas será que teve mais gente envolvida? Porque Ele não é um lobo solitário. Pois é. Ela não falou o nome, vocês sabem, né? Que gosta de cuspir é o Jean Willis, que foi embora e depois voltou. Ele não é um lobo solitário. Ele faz parte de uma matilha. Ele faz parte. Tem muita gente grande por trás. Pois é, porque... E o Jean Willis era do PT, se eu não me engano. Fica até o final que eu vou trazer as informações. Foi tão abafado. Uma filha de Deus, temente a Deus, eu creio na justiça celestial. Eu creio. Nessa terra não tem como você plantar limão e colher um moranguinho doce. Nós temos... A gente tem a lei da colheita. Se é algo que ficou oculto e que precisa vir à luz. Exatamente. Esse caso do Adélio Bispo, que a Michelle Bolsonaro citou aqui, é um exemplo gritante da falência moral e institucional que assola o Brasil, né, senhores? É impressionante isso, cara. É muito difícil a gente acreditar em tudo que foi cuspido pela mídia. Isso aí é um reflexo da impunidade que beneficia criminosos e desafia a justiça. O Adélio, um homem que esfaquejou o Bolsonaro 6 de setembro de 2018, durante a campanha eleitoral, foi um atentado. Não foi só contra um candidato, foi contra a democracia e a vontade do povo brasileiro. Ele é um ex-filiado do PSOL, um partido de esquerda radical. Ele confessou o crime, mas aí veio a investigação policial, limitada e questionável, e concluiu que ele agiu sozinho, sem mandantes, apesar de inúmeras incoincidências. Como alguém desempregado, que frequentava clubes de tiro, que se hospedava em pousadas, teve recursos para planejar um ataque. E mais, de onde vieram os 4 advogados renomados que surgiram em menos de 24 horas para defender ele? Liderados por Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, ligado a figuras influentes da OAB. Tem indícios de que emissoras de TV e grupos poderosos financiaram essa defesa, mas o STF e o TRF1 barraram a análise dos celulares e dos documentos dos advogados, alegando sigilo profissional numa clara proteção a possíveis mandantes. A Justiça Federal, em maio de 2019, declarou o Adélio inimputável por transtorno delirante persistente e absolveu ele de pena convencional e condenou ele a uma internação indefinida em um presídio psiquiátrico. É uma decisão que Bolsonaro, por razões inexplicáveis, não recorreu. Isso é um escárnio. Um criminoso, confesso, que quase matou um presidente eleito, recebe tratamento brando enquanto o povo clama por respostas. A gente precisa reagir a esse caso, a gente precisa investigar os advogados. Quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, os financiadores, os registros do Adélio na Câmara dos Deputados no dia do crime, como apontou a Polícia Legislativa. Porque chega de ficar acobertando. O Brasil merece saber quem mandou matar o Bolsonaro. E esse é o grito de um povo traído por um judiciário que se curva aos poderosos e que ignora a gravidade de um atentado que mudou a nossa história. E agora vem a parte mais inacreditável, porque o canal mundial Telenotícias acaba de divulgar uma notícia que deixou o Brasil inteiro em choque. Adélio Bispo está próximo de ser solto. Sim, o homem que protagonizou um dos momentos mais sombrios da política brasileira pode voltar às ruas a qualquer instante. E aí vem a grande questão. Será que alguém vai tentar queimar o arquivo? Porque se ele realmente for colocado em liberdade, ele carrega segredos que podem derrubar muita gente. E o mais grave, segundo o que Michelle revelou, há peixe grande envolvido.
Mas o que foi dito ainda não é o suficiente, porque tem algo muito maior por trás. Pessoas muito mais poderosas que atuam nas sombras e que até hoje controlam o que o povo pode ou não pode saber. E é exatamente por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final. E agora, Marcília, como é que fica isso? O Adélio Bispo pode, entre outras coisas, ser solto. Entre outras coisas, ele pode ser solto. Você acredita que ele será solto? Será que teve um mandante realmente ou ele foi um lobo solitário? Se houve um mandante, esse mandante ou mandantes devem estar bem preocupados. Então, muito provavelmente, vão mantê-lo na cadeia por mais tempo. Apenas 2 psiquiatras vão analisar a situação dele. Como é que você acha que vai ficar essa situação, até mesmo do ponto de vista jurídico? Olha, Paulo, é muito difícil achar que ele foi realmente um lobo solitário, né? E se ele foi o único do Brasil. O mundo no Brasil, enfim, é tudo uma organização criminosa. Tudo o que passa pelo STF e tudo que é feito pela direita, sobretudo, é visto como uma organização criminosa, uma milícia, todo mundo sempre junto, mas o Adélio não. O Adélio é o único lobo solitário do país. Eu até ontem estava brincando, né, que essa novela agora do Odete Roitman, quem matou Odete Roitman, para o Moraes isso talvez não faça sentido, porque a novela inteira talvez seja uma organização criminosa, todos planejaram ali, de alguma forma intencionaram matá-la, então talvez ele entenda que a novela inteira deve ser presa e deva ser tratada como uma organização criminosa. Quer dizer, todo mundo está em conjunto no país, menos o Adélio Bispo. É óbvio que esse caso, no meu entender, foi mal investigado, é óbvio que esse caso faltou uma investigação mais apurada, faltou se tentar entender, por exemplo, por que o Adélio Bispo tem algumas vantagens, alguns benefícios, até mesmo em termos de defesa, tanto advogados que são às vezes caros, quem que está bancando isso? Aquelas conversas todas que nós temos tido há alguns anos sem qualquer resposta até hoje. Como é que ele pode ser um lobo solitário e por que ele seria um lobo solitário? Mas seja como for, o fato é que a reintegração dele, vamos dizer assim, a soltura dele vai contra tudo aquilo que está sendo feito também em relação à direita. Quer dizer, as pessoas falam nas redes sociais e ficam presas, se são soltas, continuam presas. Quando vão para o seu domicílio tem policial na porta, como a gente tem visto com o Bolsonaro. Que o Bolsonaro fez live, o Bolsonaro ele se manifestou em redes sociais e tem policial no quintal dele. Não pode botar um pé para fora. Agora o Adélio não, pode ser o Adélio que tentou matá-lo, aí sim ele pode ser tranquilamente reintegrado. Eu temo, até pela soltura dele, porque se ele não é um lobo solitário, é muito provável que alguém queira que ele não siga, vamos dizer, queima de arquivo. Neste planeta, queima de arquivo. É muito possível e isso pode ser muito ruim, porque a manutenção dele preso é pelo menos uma segurança de que um dia se investigue isso direito. Meus amigos, o Brasil está diante de uma verdade que pode abalar os pilares da nossa história recente. O que parecia ser apenas um atentado isolado pode, na verdade, ter sido um plano cuidadosamente articulado com o objetivo de calar uma voz que incomodava os poderosos. E aí eu pergunto assim pra você, por que até agora ninguém investigou profundamente quem está por trás, quem pagou, quem bancou os advogados? Realmente é uma vergonha, gente. É uma vergonha, porque temos certeza que tem gente grande por trás disso. E agora com a possível soltura de Adélio, uma pergunta ecoa. Será que a verdade vai finalmente aparecer? Ou será que alguém vai tentar apagá-la de vez? Porque uma coisa é certa, quando a verdade começa a se aproximar da superfície, os poderosos se desesperam. E o que Michele Bolsonaro revelou é apenas a ponta do iceberg gigantesco que ainda vai sacudir esse país. E eu te pergunto, você acredita que essa história acabou? Ou que ainda existe gente muito maior por trás disso tudo? Comenta aqui embaixo, porque o que está por vir pode ser o maior escândalo da nossa história. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque quanto mais nós falar desse assunto, gente, mais rápido nós chegamos ao verdadeiro mandante. E quando a gente se cala, quando a gente deixa um assunto ser enterrado, aí de vez fica as pontas sem serem ligadas e o verdadeiro mandante jamais vai ser revelado. Deus abençoe, compartilha, deixa o like, fique com Deus. Inscreva-se aqui e até o próximo vídeo. Fui!